Guaíba Agro. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Agro. Hoje é quarta-feira, 22 de julho de 2026. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, no Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. Nosso programa tem na mesa de áudio Daniel Zucco e Cleiton Lopes, as gravações e edições de Rafael Baldez, coordenação de central de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo de Rafael Sequim, a direção geral é de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. No Banrisul, consignado estadual com 6 meses para começar a pagar e taxa de 1,69%. Tem agro, tô na Guaíba. E o assunto de abertura do programa de hoje é a apicultura, pois está aberto o período de inscrições de trabalhos para a segunda colmeia científica, que vai integrar a programação do 4º encontro abelheiro a ser realizado entre os dias 25 e 27 de setembro em Carazinho. Realizada em parceria com o Centro de Ensino Superior Rio-Grandense, a colmeia científica busca aproximar a produção do conhecimento das necessidades práticas da cadeia produtiva, criando um ambiente de troca entre universidades, pesquisadores e quem vive diariamente a realidade da atividade. Podem participar estudantes de graduação e pós-graduação, professores, pesquisadores e profissionais da área. Os temas contemplam apicultura, meliponicultura, sanidade e bem-estar das abelhas, polinização e conservação, produtos das abelhas e tecnologia, extensão, educação e desenvolvimento rural, economia, mercado e empreendedorismo, biologia e ecologia das abelhas, sustentabilidade e serviços ecossistêmicos e ainda relatos de experiência e inovação no setor. E o assunto agora é comércio exterior. Diante de mais um tarifaço americano, a Agência Brasileira de Exportações busca a abertura de novos mercados. A aplicação da tarifa de 25% sobre os produtos brasileiros, anunciada em 15 de julho, atinge 2.375 produtos. 7 bilhões e 200 milhões de dólares são impactados pelas novas tarifas. De acordo com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, o processo de busca por novos compradores internacionais vem sendo intensificado desde o ano passado, após as primeiras medidas tarifárias adotadas pelo mercado norte-americano. Atualmente, 72% das empresas brasileiras que vendem para os Estados Unidos já adotaram pelo menos mais um país de destino para as mercadorias. E já no início de agosto, a Apex Brasil deve apresentar um plano de diversificação de mercados, especialmente para os exportadores impactados pelo tarifaço, como detalha o presidente da Apex Brasil, Laudemir Miller. Nós vamos anunciar um plano de 130 milhões em parceria com o setor privado, mas evidentemente que a implementação do acordo Mercosul-União Europeia, para que as empresas possam de fato aproveitar as oportunidades desse acordo, é um dos elementos centrais do nosso plano. Mas, enfim, assim, o importante são os setores, né? Mas pegando pesadamente a indústria, né? Então, o setor de móveis, o setor de cosméticos, o setor de plástico, o setor de calçados, enfim, esses setores que estão tendo esse impacto. Laudemir Miller ressalta que outros destinos já estão mapeados, como os países da Ásia Central. O mundo olha de um jeito diferente para o Brasil, de um país estável, um país democrático. Então, a gente está sendo demandado pelos países
asiático. O Brasil abriu até semana retrasada 651 mercados. Então, imagina a oportunidade que nós temos. O impacto das novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos varia de acordo com o setor e a região. São Paulo registra o maior impacto em valor absoluto, 3 bilhões de dólares. Já Santa Catarina tem o maior impacto proporcional, com 68% das exportações afetadas. Outra região afetada é o Paraná, estado que concentra 70% das exportações brasileiras de madeira para a construção civil americana. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Obrigado, Luciana. E seguimos falando de comércio exterior, pois a fruticultura brasileira se consolida entre as atividades de destaque nas exportações. Ricas em sabor e em nutrientes, as frutas estão entre os 13 produtos brasileiros mais exportados para o exterior, e o país figura entre os principais exportadores internacionais. Os produtores brasileiros vendem frutas secas e frescas, como manga, melão, limão e lima, uva, melancia, mamão, abacate e banana. Os principais destinos são a União Europeia e os Estados Unidos. Em 2025, foram exportadas 1.300.000 toneladas de frutas, que renderam em vendas 1 bilhão e 570 milhões de dólares. O secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária, Luiz Rua, comenta os dados das exportações brasileiras de frutas. O Brasil, a despeito de ser um grande produtor de frutas, tem uma posição no ranking mundial dos exportadores acima da 20ª colocação. E nós temos, entre as principais frutas exportadas pelo Brasil, as mangas com 340 milhões no ano passado, depois o melão com 230, o limão com 200 milhões de dólares exportados. O produtor e exportador Celso Zancan trabalha com a produção de uvas e principalmente de maçãs, o carro-chefe das vendas. Para este ano, a expectativa da empresa é vender 10 mil toneladas da fruta para os mercados internacionais. Ele costuma vender os produtos para países como Índia, Rússia, Portugal, Bangladesh, Irlanda e Arábia Saudita. Celso conta que, para isso, há um trabalho contínuo para que a produção atenda às exigências dos potenciais compradores mundiais. A qualidade, ela é a mesma no mundo inteiro. A maçã você tem que entregar uma maçã apresentável, sem danos mecânicos, sem defeitos aparentes, assim como uma boa coloração e uma boa crocância. E a questão sanitária, a questão de segurança alimentar. Cada país tem uma exigência um pouco diferente sobre algumas moléculas permitem no Brasil, não permitem na Europa. Então isso você tem que atender, porque chegou num país e a ANASE ela acusar que está fora desses limites ou está com uma substância não permitida naquele país, a carga vem de volta, né? Até maio deste ano, as exportações de frutas já somavam 663 milhões de dólares. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em 2024, o Brasil foi o 4º maior produtor de mamão do mundo e o 5º maior exportador mundial de manga, melão, melancia e banana. Reportagem Márcia Fernandes. Obrigado, Márcia. Já na pecanicultura, entraves logísticos e mudanças sanitárias têm desafiado a exportação da noz. A exportação da noz pecan brasileira enfrenta um período de desaceleração em função de fatores geopolíticos, logísticos e regulatórios. O cenário, conforme análise do Instituto Brasileiro de Pecanicultura, afeta principalmente o acesso aos mercados internacionais, justamente no momento em que o setor se prepara para uma safra estimada entre 6,5 e 7 mil toneladas em 2026, resultado da entrada de novos pomares em produção e da expectativa de recuperação da produtividade. Entre os principais obstáculos apontados pelo presidente do IBPECAN, Cleiton Valauer, está o aumento dos custos logísticos provocados pelos conflitos no Oriente Médio. Ele explica que a instabilidade na região comprometeu a disponibilidade de containers e elevou significativamente o valor dos fretes marítimos. Na avaliação do dirigente, este cenário reduziu o ritmo das negociações com alguns mercados.
Além das dificuldades logísticas, o setor acompanha com atenção as incertezas relacionadas à política comercial dos Estados Unidos. Há possibilidade ainda de desse tarifaço americano ainda impactar bastante produtos de origem sul-americanos e brasileiros. Nós ainda não sabemos bem quanto vai ficar o custo, mas pode ser ainda interessante por causa que Estados Unidos e México tiveram uma safra menor do ano passado e preços podem estar um pouquinho mais acima. A Europa também passou a representar um desafio adicional para os exportadores. De acordo com Valauer, alterações recentes nas regras sanitárias e fitossanitárias para importação de nozes vêm dificultando os embarques para o continente. Ele diz que o impacto é muito grande no mundo inteiro para se conseguir exportar nozes para a Europa. Conforme o presidente do IBPCAM, existe a expectativa de que essas exigências sejam revisadas, permitindo a normalização das exportações. Enquanto isso, outros mercados seguem em compasso de espera. Valauer observa que o mercado asiático ainda apresenta poucas movimentações comerciais e que o setor continua buscando novos compradores para ampliar a presença da nossa pecan brasileira no exterior. Ele acredita que em julho e agosto o mercado vai se estabilizar novamente e serão abertas novas portas para as nozes brasileiras. A expectativa do setor é que a retomada das negociações coincida com uma maior disponibilidade de produto, fortalecendo a participação do Brasil no mercado internacional. Da agência AgroEffective, Ieda Risco. Obrigado, Ieda. E o sistema Fiergs firmou um termo de cooperação entre o Centro de Excelência em Agricultura Digital e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a fim de criar uma base permanente para o desenvolvimento de soluções tecnológicas para a agroindústria, especialmente as pequenas e médias empresas. Na prática, o acordo permitirá que pesquisadores da Embrapa, especialistas do Senai e empresas desenvolvam projetos conjuntos para acelerar a criação, validação e transferência de tecnologias destinadas à agricultura digital e à agroindústria por meio do projeto Semear Digital. O Centro de Excelência em Agricultura Digital é fruto de uma parceria entre a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial e o Sistema Fiergs, com o objetivo de investir no desenvolvimento de novas tecnologias, as chamadas Deep Techs, e ainda competências com foco em agricultura digital. Desde 2024, as operações do centro funcionam junto ao Instituto Senai de Inovação em sistemas de sensoriamento no município de São Leopoldo, no Vale dos Sinos. E assim a gente vai encaminhando o encerramento deste primeiro bloco. Em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, no Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. Voltaremos em instantes para falar de avicultura. Estamos retornando com o segundo bloco do Guaíba Agro desta quarta-feira, dia 22, em nome do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. No Banrisul, consignado estadual com 6 meses para começar a pagar e taxa de 1,69%. Tem agro, tô na Guaíba. Bem, no Guaíba Agro, neste bloco, a gente vai falar de avicultura, pois o Rio Grande do Sul confirmou um caso de gripe aviária em aves de subsistência no município de Coqueiros do Sul, que fica ali na região noroeste, norte do estado. E a gente vai saber mais detalhes conversando a partir de agora com a Rosane Colares, que é diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal aqui da Secretaria Estadual da Agricultura. Cara, Rosane, seja bem-vinda mais uma vez ao Guaíba Agro. Tudo bom, Sandro? Como é que tu estás? Tudo bem. Um prazer aqui estar conversando com vocês novamente, aí com os teus ouvintes. Satisfação. Bom, já adiantei aqui, não é? Uma ave de subsistência. Seriam galinhas, perus? Como é que se deu essa descoberta, por favor? Sim, nós tivemos uma notificação, né, de mortalidade de aves, com sintomatologia nervosa e respiratória, e a unidade local, então, ela fez o atendimento, e dia 14, então, houve a coleta, né,
dessas aves. As aves que apresentavam sinais eram galinhas, né? Galinhas de criação, né? De fundo de quintal, e também perus. Foram os animais que apresentavam sinais nervosos e respiratórios. E a unidade local, então, fez o atendimento, procedeu às coletas, né, das amostras, e nós encaminhamos para o laboratório de referência do Ministério da Agricultura, que é o Lanagro Campinas. Perfeito. E no dia 17, então, né, na sexta-feira, nós recebemos o resultado positivo para a influenza aviária. Tá bem. Que não modifica a condição sanitária do Estado como livre da doença, não é? Por ser uma ave de subsistência, é isso? Isso, exatamente, né? De acordo com o plano de contingência do Ministério da Agricultura, a ocorrência de influenza aviária em aves de subsistência e também aves silvestres, né? Sim. Elas não alteram a condição sanitária do Estado. Tá bem. De qualquer forma, de imediato já se iniciou uma ação de fiscalização na região do ocorrido, não é? Sim. No dia 18, né, já pela manhã, já haviam equipes nossas, né, na propriedade, fazendo a depopulação, né, das aves que ainda restavam nessa propriedade. E logo de início já houve também o início da desinfecção da propriedade. Tá bem. E, simultaneamente, né, já na tarde do dia 17, nós estávamos com as equipes a campo, iniciando o rastreio, né, porque nós trabalhamos em áreas de 3 e 7 quilômetros ao redor da propriedade positiva. Certo, perfeito. São inspeções em propriedades como essa, né, de subsistência e também granjas comerciais. Temos granjas comerciais no entorno, Rosane? Na área dos 10 quilômetros, sim. Nós temos 4 granjas, né? Mas na área dos 3 quilômetros não tínhamos nenhuma, somente propriedades de subsistência mesmo. Tá bem. Ações de conscientização, educação sanitária também são desenvolvidas? Sim. Todas as equipes, né, que vão nas propriedades, elas também desenvolvem atividades de educação sanitária. E nós não conseguimos fazer ainda, né, possivelmente vai ficar para a próxima semana, atividades de instituições de ensino e outras instituições por ser um período de férias, né, Sandra? Sim, essas instituições, né, não estão operando. Tá bem. Bom, claro que a preocupação existe, mas diante de todos os requisitos sanitários, não é, que são conhecidos por todos os produtores comerciais, e aí vai o telamento, não é, os acessos limitados, não é, à área de produção, as granjas precisam respeitar, né, uma série de requisitos, não é, Rosane? Sandro, exatamente isso que tu falou é uma das coisas mais importantes, tá? E aproveitando, né, o alcance da tua transmissão, é que realmente, assim, as pessoas precisam entender que as aves, né, as aves silvestres, elas já estão contaminadas pelo vírus, né? Então, nós vamos ter episódios esporádicos quando uma ave que estava enferma, né, tiver contato com aves domésticas. Né? Então, isso se tem que entender que vai ser algo, infelizmente, recorrente, né? Porque não se tem como trancar a movimentação das aves silvestres, né? Então, há essa possibilidade. E nós sempre reforçamos muito com as pessoas que ofereçam alimento para os seus animais e recolham o excedente. Se for possível, já alimentarem um local, né, mais fechado, porque a oferta de alimento, ela é um atrativo, né? Então, isso é bem favorável que atraiam animais silvestres se ela tiver uma oferta de alimento à disposição ali na propriedade. Claro. E até porque, bem como você disse, né, aves livres não há como, não é, fazer essa limitação, e aí a gente tem acompanhado, né, no litoral e no próprio zoológico de Sapucaia, mais de uma intercorrência, não é? Isso, exatamente, porque o zoológico, inclusive, são locais que as aves
porque as aves silvestres, elas podem chegar em bandos, né, porque os lagos são abertos, né, então principalmente onde se tem aguadas próximos, né, açudes, barragens, né, aguadas, são pontos também já de pousio, né, onde as aves chegam ali até mesmo para descansar, e se tem oferta de alimentos, se o lugar é propício, elas podem estender um pouco mais a sua permanência ali do que simplesmente fazer um pousio, descansar e seguir a sua rota, né? Tá certo. E só mais uma vez a gente registrar, não é, que não há o risco de consumo de carne de frango, nem de ovos também, não é? Quando aconteceu o caso lá de Montenegro, em uma granja comercial, a gente já falava isso, e agora, né, é importante reforçar, não é, né, Rosane? É muito importante que vocês também, né, divulguem isso, porque é natural, né? Ou seja, as pessoas acabam tendo uma retração, né? Sim. Elas têm medo, né? E realmente não há qualquer tipo de risco, né, para o consumo tanto de aves quanto de ovos, né? Claro que a gente sempre recomenda uma procedência conhecida, né? Mas aí por N outros fatores, né, Sandro, que não a influenza aviária, né? Perfeito. Então tá aí, a gente vai continuar acompanhando o trabalho. Esse trabalho que está sendo desenvolvido pelo Serviço Veterinário Oficial, as inspeções, elas têm um prazo, Rosane? Olha, nós estamos agora com esses dias, né, hoje e amanhã, que são dias com a questão de tempo, né, de previsão climática, né, bem severa, vai prejudicar um pouquinho as nossas atividades, né, mas nós estamos com a expectativa de até quinta-feira já ter finalizado toda a inspeção no raio de 13 e 7. Tá bem, no caso, perfeito. Chegando a 10 quilômetros. Sim, né? Tá bem, tá jóia. Bom, aproveitar, né, que a Rosane está conosco, porque nós tivemos, inclusive, a prorrogação do prazo para a entrega da declaração de rebanho, um documento que todos os produtores, né, detentores de animais aqui do estado do Rio Grande do Sul precisam, não é, fazer este envio anualmente, inclusive para políticas públicas como essa, não é, de ações de fiscalização, não é, para que se tenha ciência, não é, do que acontece, não é, no estado do Rio Grande do Sul. Como é que terminou a entrega? Como é que foi o número de participações? Nós ainda estamos, né, na fase final de digitação dos dados, mas até agora, né, nós já estamos com praticamente 88%. Tá, né? Então, acho que até vai ser uma etapa, né, Rosane? Que nós devemos chegar próximo de 90% ou algo um pouco mais que isso, por cento de declarações, que é o nosso histórico, né, Sandro? Normalmente, nós ficamos nessa faixa, né, de 86, 88, 90, mas já passamos de 88, então esse ano possivelmente nós vamos ter um número mais elevado. E como tu falaste, né, é a base das nossas políticas públicas, né, saber onde estão os animais, as suas faixas etárias, para que com isso a gente possa fazer atividades mais assertivas. Tá jóia, perfeito. Tá aí então a Rosane Colares trazendo as informações deste caso de gripe aviária e mais uma vez reforçando, né, a todos os produtores sobre as condições sanitárias que devem ser respeitadas, e quem não tiver alguma ave que apresente os sintomas, que comunique imediatamente o Serviço Veterinário Oficial da sua cidade, né, Rosane? Os sinais clínicos da influenza são muito parecidos com várias outras enfermidades, mas somente a inspeção e o exame laboratorial pode nos trazer essas informações, né? E a gente nós já estamos, né, escolados com isso, né, de ter tido eventos, e sabemos que nós conseguimos controlar com a maior brevidade possível, né, retomando sempre a condição sanitária com a maior brevidade para evitar prejuízos, né, tanto econômicos quanto até mesmo de saúde pública, mas a notificação rápida, ela é o segredo de tudo, né? Ela é exatamente o que vai nos propiciar fazer uma ação, né, rápida, assertiva, e a retomada da condição anterior do espaço sanitário. Muito bem.
Cara, Rosane Colares, diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da nossa Secretaria Estadual da Agricultura, muito obrigado por atender o convite e participar conosco aqui no Guaíba Agro. Eu que agradeço muito a oportunidade e nós estamos sempre à disposição aqui. Um abraço a todos. Da mesma forma, um grande abraço. E assim vamos encaminhando o encerramento de mais uma edição do Guaíba Agro, em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul. No Banrisul, consignado estadual, com até 6 meses para começar a pagar. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente na íntegra, acesse o nosso canal Guaíba Agro no Spotify, YouTube, Deezer e Amazon Music. A gente se reencontra nesta quinta-feira, a partir das 5 da manhã, também às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação de jornalismo da Rádio Guaíba. A apresentação será de Eduardo Souza nas próximas 2 semanas. A gente se reencontra muito em breve. Até lá e um grande abraço. Você ouviu Guaíba Agro.